humanidade, temos a característica de nos focarmos mais nas nossas diferenças do que naquilo que nos torna de fato iguais. A doutrina ensina pra gente que fomos criados simples e ignorantes, e que essa é a característica que nos torna iguais perante Deus, porque fomos criados da mesma forma, pelo mesmo grande ser. E talvez por duas diferenças, o momento da criação e a velocidade da nossa evolução, que são as únicas coisas que fazem com que nós sejamos de fato diferentes aonde estamos, no momento em que vivenciamos, nós somos iguais. E nós insistimos em focar nas nossas diferenças. Jesus, quando veio há 2000 anos atrás, ele, quando questionado, esse trecho que eu vou comentar agora está num livro chamado Boa Nova. Ele é um livro espírita, psicografado por Chico Xavier. E nesse livro, o Chico conta trechos da história bíblica que não estão na Bíblia. E ele foi ditado pelo irmão X, que a gente entende que é Humberto de Campos. E no começo do livro, Humberto de Campos comenta que lá no plano espiritual, da mesma forma que aqui nós fazemos filmes que relatam histórias sobre as coisas, ficções e fatos históricos, lá nós temos acesso a filmes que contam a história da passagem do Cristo com uma perspectiva muito mais ampla. E apesar de Humberto de Campos assumir que ele coloca no livro Boa Nova algumas liberdades criativas, ele diz pra gente que o que ele conta lá, ele viu nesses relatos, nessas gravações que ele teve contato no plano espiritual. E tem um capítulo do livro Boa Nova que um fariseu chamado Hanan se aproxima de Jesus logo que ele chega pela primeira vez no início, ali próximo dos 30 anos, que ele chega em Jerusalém. E Hanan, interessado pela figura de um galileu que tinha uma característica específica, né? As cidades, os lugares ali na Judéia, né, na Samaria, as pessoas tinham muito a característica do lugar de onde elas vinham. E Jesus tinha a característica de galileu, que veio da Galileia. E Hanan pergunta para ele o que ele, um galileu, estava fazendo em Jerusalém. E Jesus fala para Hanan que o propósito dele, a missão dele, era a construção do reino de Deus no coração dos homens. E ali Hanan, ele entra num embate com Jesus, querendo saber quem era ele para construir um reino, e se ele tinha as qualidades e os conhecimentos necessários para construir um reino, e quem iria ajudá-lo nessa proposta. E Jesus fala que viriam pessoas de vários lugares e de vários povos, e que a construção estaria embasada no amor e na vontade. Hanan, sem argumento, acaba se afastando, mas eu contei esse início para vocês justamente para falar sobre o reino de Deus no coração dos homens. Muito mais do que um lugar como o céu ou o inferno, como a Igreja Católica sempre apresentou para a gente no decorrer desses 2000 anos, o céu ou o inferno, conforme a proposta de Jesus, reside dentro de nós. E não necessariamente todos estamos no mesmo momento e todos estamos com a mesma condição de reino de Deus instaurada no nosso coração. Para todo mundo ele está sendo construído. Para a maioria
de uma forma inconsciente. A nossa proposta, enquanto espíritos em evolução, é iniciar o processo de uma forma consciente. E por que eu estou contando tudo isso? A proposta da reflexão da noite fala sobre a fraternidade. E a base de apoio para que a gente discuta a fraternidade está no capítulo 15 do livro Fonte Viva. E eu vou seguir o que este capítulo dá de trilho. Eu poderia ir por várias outras formas, mas é interessante o caminho que ele faz e a conclusão que ele chega. Para passar por esse caminho, eu vou falar um pouco sobre a história do cristianismo. E inicialmente pode até parecer um pouco confuso. Como é que eu vou chegar na fraternidade a partir daí? Mas vocês vão ver que nós vamos chegar. E o foco está diretamente nos equívocos dessa história. Quando Jesus veio, ele terminou o último momento dele antes da Via Crucis, antes de toda a passagem da paixão de Cristo que a gente conhece, e quando a gente vai numa igreja católica a gente consegue acompanhar pelas figuras, né, pelos quadros que tem na igreja católica. Ele fez um sermão que é chamado de Sermão do Cenáculo, que nada mais é do que a Santa Ceia, que a gente também acompanha ali em alguns quadros. E no fim, ele acrescenta uma informação antes de começar a fazer algumas revelações do tipo, o que estava para acontecer para os apóstolos que estavam ali naquele momento. Dias antes, quando questionado por alguns doutores da lei sobre qual era o maior dos mandamentos, ele fala que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, para quem não sabe, essas são duas leis separadas em livros diferentes do Pentateuco judaico. Então, isso estava escrito lá na Torá para os judeus. E ele simplesmente pegou esses dois pontos, unificou e falou, essa é a principal lei. Mas só que no fim do sermão, do cenáculo, da Santa Ceia, ele diz o seguinte, um novo mandamento eu vos deixo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí a missão fica um pouco mais complexa, né? Porque antes era assim, amo os outros como eu me amo. Se eu amo um pouco os outros, eu podia dar desculpa que eu me amo um pouquinho também, né? Mas agora, quando ele diz, amai ao próximo como eu vos amei, o critério de comparação foi lá para cima. E aí, ele segue dizendo, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amares uns aos outros. E aí a sequência da história a gente já conhece. Ele é capturado, preso, passa pela paixão, acontece a crucificação, os apóstolos fogem, tempos depois ele ressuscita, reúne os apóstolos, passa algumas, assim, estou resumindo bem o final da série, tá? Mas e aí ele vai e deixa junto aos apóstolos o trabalho de seguir com todo o evangelho que ele exemplificou. Não só ensinou, mas ele exemplificou. E aí começa, se acompanharmos, tem ali o livro de Atos na Bíblia, que conta todo esse processo dos apóstolos, tudo aquilo que eles sofreram, as dificuldades que eles passaram, né? E um exemplo de como nós nos focamos sempre nas diferenças, até nesses momentos ali tem algumas informações, e também no livro Paulo e Estevão, a gente tem informações sobre esse período. Até nesse ponto,
Pedro e Paulo divergem por conta da necessidade da circuncisão, que era uma obrigação judaica e que teoricamente Jesus já tinha demonstrado que esse tipo de obrigação material não era o que Deus de fato exigia dos seus filhos, e sim uma convicção espiritual, uma devoção ao trabalho espiritual. Então até esses que tiveram do lado de Jesus, Paulo não teve, mas Paulo entendia bem a mensagem passada por Jesus, mas até eles divergiam nos conceitos que Jesus passou. E refletindo sobre isso, e pensando sobre a história de quem seguiu com o cristianismo, porque na sequência, nesse período, os cristãos eles eram perseguidos. O próprio Paulo, antes de se converter, ele mata um cristão chamado Estevão, é o outro do nome do livro, justamente por divergências políticas religiosas, porque naquele tempo a política e a religião era a mesma coisa, porque a lei estava na religião. Então nós temos outra mania, a mania de nos preocuparmos mais com as obrigações materiais do que com as obrigações espirituais. E de tempos em tempos, conforme a gente vai recuperando a essência da mensagem, a gente vai corrompendo ela. Porque primeiro a gente se preocupa com a parte material da mensagem e depois a gente começa a colocar na mensagem os nossos interesses. Quer um exemplo disso? A própria igreja, quando nascida e direcionada, conduzida por Pedro, ela tem o seu auge quando Constantino, aquele que dá o nome da cidade de Constantinopla, consegue, através de uma vitória interna, política, entre os romanos, fazer com que o cristianismo vire a religião oficial do império. E aí começa toda a deturpação. Paulo, que entende que se o cristianismo, se o evangelho não tivesse sido espalhado por toda a Europa, ele iria ficar concentrado só ali em Jerusalém e provavelmente a mensagem do Cristo se perderia. Ele faz 3 grandes viagens pelo velho mundo, espalhando a mensagem, convidando a todos para o conhecimento do Evangelho e para a criação de igrejas em várias cidades. Daí que vem as cartas de Paulo. São as mensagens que ele vai mandando para as igrejas que ele ajudou a criar. Emmanuel conta bem essa história no livro Paulo Estevão também. Tempos depois de toda esta corrupção a partir dos nossos interesses em cima da mensagem do Evangelho, primeiramente é enviado um outro mensageiro, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele acaba criando a ordem franciscana e mostrando para todas as outras ordens no período dele que a humildade é o verdadeiro caminho, buscando a essência do ensinamento do Cristo. Mas com o passar do tempo, a mensagem foi novamente corrompida. Acontece o que foi chamado de a Revolução Protestante. Martinho Lutero e Calvino contestam as diretrizes da igreja que, por exemplo, e isso, gente, se a gente for parar para pensar e conversar com os nossos avós, até pouco tempo atrás, a missa ela era toda em latim. Como é que a gente aprende alguma coisa, sendo que a gente não entende nem o que está sendo dito? Então, uma das lutas da Revolução Protestante era exatamente que cada língua tivesse a Bíblia traduzida para ela. A primeira tradução da Bíblia, depois do latim, foi para o alemão. Lutero proporcionou essa tradução, tentando trazer as essências do ensinamento do Cristo novamente para o mundo
e tentando fazer com que a mensagem se espalhasse. Mas mais uma vez, nós corrompemos a mensagem. E eu digo nós corrompemos a mensagem porque eu não sei se vocês lembram que a doutrina conta pra gente que a gente passa a nossa vida de encarnação em encarnação. Então, a gente tem a mania de estragar a mensagem do Cristo. Outros mensageiros vieram, mas um deles que eu vou me ater é Kardec, que através do estudo da fenomenologia dos espíritos, entende, através do contato com eles, que mais importa a evolução moral do que de fato conhecer toda aquela ciência e como funciona a comunicação com os espíritos. Mas é através dessa comunicação que ele descobre isso e ele consegue encontrar as chaves, as decodificações que esclarecem algumas dúvidas que a gente tinha desde a época de Jesus e que o próprio Jesus comenta: quem tem olhos de ver que veja e quem tem ouvidos de ouvir que ouça. Kardec vem trazer o dicionário, a decodificação, para que todos ganhem ouvidos de ouvir e olhos de ver. E recupera a essência da mensagem. E aí, Chico Xavier, junto com Emmanuel, salienta com muita veemência a necessidade que hoje nós temos de não corromper a mensagem. Porque a gente continua com a mesma mania. Então, eu contei toda essa jornada porque, de novo, o resumo da mensagem do Cristo é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí está a essência da fraternidade. E o convite que a gente tem hoje do mundo, que inclusive relega as religiões, e em vários lugares, por exemplo, no trabalho, se você fala de religião, às vezes as pessoas olham até meio, nossa, né? Que papo estranho. Então hoje, as religiões foram descredenciadas e as nossas divergências fazem, por exemplo, com que a gente se preocupe se Jesus Cristo de fato é Deus ou se, como a doutrina diz, ele é um filho de Deus que veio até nós ensinar o Evangelho universal. E a gente se apega nesse fato, ao invés de a gente se irmanar com os nossos irmãos protestantes, na moral do Cristo. Moral essa que é igual, e que a gente reconhece como igual. A gente tem mania de focar nas diferenças. Quando a gente fala que o Espiritismo é a terceira revelação, não é para que a gente olhe e diga: estamos recuperando toda a essência do ensinamento de Jesus e todos os outros estão errados. Não, muito pelo contrário. A gente está ganhando de novo um pergaminho limpo. E o nosso papel é não sujar ele. Mas o nosso papel também é encontrar nos cristãos, e como Kardec diz, a partir da primeira revelação, que foi a revelação judaica, nos judeus e nos muçulmanos, que eu não sei se vocês sabem, surgiram também dos judeus. As três principais religiões do planeta têm a mesma origem essencial: somos irmãos. E esse é o significado essencial da palavra fraternidade. Não sei se vocês sabem, mas no italiano, irmão é fratello. E no latim, fraternidade
quer dizer a relação de empatia entre os irmãos. No dicionário moderno, fala que fraternidade é o sentimento daqueles que têm um pelo outro o mesmo desejo, almejam o mesmo propósito. E Santo Agostinho, ele comenta que esse é o sinônimo, a definição de amizade. Amigo é aquele que quer a mesma coisa que eu quero. Eu não tenho dúvida de que cada um sentado aqui agora tem ideias divergentes sobre algum assunto, torce para um time diferente, tem posicionamento político diferente, gosta de comida diferente. Se a gente estiver disposto a fazer uma pesquisa rápida, a gente consegue encontrar tudo isso. Quais são as nossas diferenças? Nós ficamos especialistas em encontrar as nossas diferenças. Mas a mensagem do Cristo, a capacidade de nos aproximar dos verdadeiros discípulos do Cristo, que vão ser aqueles que se amam de verdade e que se amam da mesma forma que o próprio Cristo nos amou, só vai acontecer se a gente focar naquilo que nos une. No nosso desejo de um mundo melhor. Não baseado nas diferenças e nos comos que a gente quer que isso aconteça, mas baseado no ensinamento do Evangelho, que o próprio Cristo exemplificou, mostrando que a verdade está mais conectada em abdicar do eu para a realização do todo. Eu costumo comentar o seguinte: hoje, naturalmente, a gente vive num mundo onde está todo mundo, cada um buscando a sua própria felicidade. Talvez, na reflexão que eu faço, talvez tenha aí uma ajuda aí de uma pessoa chamada mãe, que sempre está preocupada ali com a felicidade do filho. Então, 1,5, né? Mas se a gente for atrapalhar a felicidade dela, ela larga a nossa por conta da dela. Porque é assim que a gente está acostumado a viver. E tem motivos para isso. Mas, eu estou comentando isso porque é muito fácil a gente entender como funciona um mundo onde cada um busca a sua felicidade. Agora, eu convido vocês, de uma forma rápida, a refletir sobre um mundo onde eu me preocupo com a felicidade dos meus próximos. Se todo mundo se preocupar com a felicidade do próximo, ponto número 1, eu não preciso mais me preocupar com a minha felicidade, porque só dentro dessa sala tem uma galera disposta a me fazer feliz. E eu adianto para vocês que esse é o modus operandi, é como funciona o mundo de regeneração. Um mundo onde todo mundo que está próximo de você se preocupa com a sua felicidade, porque você se preocupa com a felicidade de todo mundo. E não vai dar para a gente chegar nesse mundo se a gente não buscar a essência da mensagem do Cristo, que hoje está na essência do Espiritismo. Mas eu já adianto para vocês, por conta dos nossos interesses e da nossa falta de compreensão, a gente também está quase estragando. Então o foco, para não estragar, é estudar e entender. Não tem como achar que o nosso entendimento atual é o que vai garantir o entendimento da mensagem completa do Cristo. Tem que estudar, tem que aprender e tem que aplicar.
E aí, a gente vai fazer ali no nosso currículo tudo o que precisa para ser escolhido para ficar no mundo de regeneração. O trabalho não é fácil. E não é fácil por quê? Porque a gente tem essas manias há 2000 anos e a gente precisa romper com isso. Mas eu adianto, de forma conjunta e fraterna, fica muito mais fácil. Uma boa noite para vocês.